Aleluia. Glória a Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu queria, nesta manhã, meditar com os irmãos sobre o poder do sangue de Jesus. Né? Às vezes nós ouvimos muita expressão que no sangue de Jesus há poder, e nós queremos falar isso com os irmãos nessa manhã. Vai ter que desligar, porque senão... Eu queria ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 28. Diz assim: depois de dizer isto, não, está 11, capítulo 1. Isso. Ok. Estas coisas aconteceram em Betânia. Tá? O texto ele vem falando sobre João Batista batizando as pessoas. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, vendo... Guilherme, nós vamos usar a nova versão da Bíblia Viva, ok? Que é uma versão mais clara para os irmãos entenderem. Olha lá, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou para a multidão, quando ele viu Jesus descendo em direção a ele, João deu um clamor, deu um grito, falando para todo mundo: vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que cordeiro? O cordeiro é o filho da ovelha, né? E do carneiro. Então, o carneiro com a ovelha vai produzir o bebezinho, que é o cordeiro. Então, nas cerimônias de purificação da nação, Deus mandava que eles pegassem um cordeiro limpo, sem mancha, um cordeiro saudável, e cortasse o pescoço, a jugular desse cordeiro, pegavam a bacia, captavam o sangue desse cordeiro, um cordeiro sem defeito, e o sacerdote primeiro oferecia um sacrifício para ele, para que todos os pecados deles fossem perdoados. Depois ele sacrificava um cordeiro para a nação, e o sacerdote pegava aquela bacia com o cordeiro e chegava diante de Deus. No templo tinha uma arca, né, uma caixa toda banhada de ouro. Dentro dessa caixa você tinha as duas tábuas dos 10 mandamentos da lei. Então você tinha lá 10 mandamentos numa e 10 mandamentos em outra. As pessoas acham que é 5 e 5, não. Era a primeira via e segunda via, como todo contrato. Então havia as duas tábuas ali. Havia uma vara de Arão, bastão, que é uma vara seca, que floresceu e que produziu flores depois de seca, que Deus mandou guardar ali, que era um sinal da autoridade, essa vara, porque em dado momento lá, eles questionaram a autoridade de Arão de ministrar diante de Deus. E Arão falou, Moisés falou assim: então somos 12 tribos, cada tribo escolhe um sacerdote, e todo mundo tinha mania, né, de usar a vara, o bastão. E ele falou: cada um traz o seu bastão e coloca aqui com o nome de cada um, de cada tribo. E é um pedaço de vara seca, né? Deus falou assim: olha, a vara que vocês vão colocar na minha presença, amanhã cedo vocês vão vir buscar. A vara que amanhecer florida, cheia de flores, é a tribo que eu escolhi para ser o meu sacerdote, para representar todos vocês diante de mim. Então, no dia seguinte, você tinha ali a vara de Arão,
que ela floresceu, amanheceu toda cheia de flores. Né? Inexplicável, um milagre. E Deus, então, eles pegaram aquela vara e Deus pegou, coloca essa vara dentro da arca. Então, dentro da arca tinha a vara de Arão, as 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos, e aquele maná que caiu do céu, aquele pão, Deus falou, faz uma caixinha, pega um pedaço de maná, coloca dentro, e fecha a arca, e essa arca vai ter uma tampa, em cima dessa tampa vai ter 2 anjos, 2 estátuas de ouro, né? Ela é toda banhada de ouro, e essa tampa, a tampa da arca chama-se propiciatório. Então, você vai colocar um anjo à esquerda, outro à direita, e a asa dos 2 anjos tocando. E ali, esses anjos são os querubins, os anjos que guardam a presença de Deus. Simboliza isso, né? Os anjos que simbolizam a presença de Deus. E aí Deus falou assim, então essa caixa, chamada Arca da Aliança, com esses ingredientes dentro, quando eu for falar com vocês, essa arca simboliza a minha presença, ela é o símbolo da minha presença, porque o que há de mais sagrado aqui na terra eu coloquei nessa arca, então a arca é o símbolo da minha presença. Então, no meio desses querubins, Deus falou, sempre vou manifestar. Então, quando lá no deserto havia uma nuvem de fogo, a Bíblia diz que havia uma nuvem de fogo, né? O fogo, ele descia pela tenda e ficava no meio dos querubins. Então ele saía aqui, uma chama pequenininha aqui, ia subindo, chegava até as nuvens, esparramava sobre todas as nuvens, sobre todo o arraial. De dia, aquilo era um ar-condicionado, né? No deserto, o deserto do Sinai ali, eles tinham um ar-condicionado bem legal ali para caminhar no deserto. À noite, aquilo transformava em labaredas de fogo para aquecer o povo. Então, literalmente, era um ar-condicionado. De dia gelava, à noite esquentava. E esse fogo saía de dentro da arca. Então, quando o cordeiro era o símbolo. Por isso que muitas vezes você chega aqui na igreja, nós estamos cantando música, mas falando cordeiro, 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 cordeiro e leão. Por que Jesus é o cordeiro e o leão? Porque quando se fala de cordeiro, está falando que Jesus veio, está falando do Jesus Salvador. O Jesus que deu a vida por nós para nos purificar e perdoar todos os pecados. Quando nós falamos de cordeiro, nós estamos falando de Jesus, o Salvador. Quando nós falamos de leão, nós estamos falando de Jesus, o Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que há de vir reinar eternamente. Então, esses 2 animais são símbolos da obra messiânica aqui na terra. O cordeiro, que fala dos nossos pecados, e o leão, que fala do reino eterno de Cristo como Senhor das nossas vidas. Então, quando João, voltando ao texto que nós lemos, João disse assim, veja aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra mundo aqui é cosmo, né? O João escreveu isso aqui em grego. Então, ele usa essa palavra mundo, cosmo, universo. Então, ele está dizendo que aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do universo. Do universo. E ele usa essa palavra tirar. Por quê? Porque no Velho Testamento, quando eles matavam aquele animal não tirava, o sangue dele não era capaz de purificar os nossos pecados. O sangue do cordeiro era capaz apenas de cobrir os nossos pecados. Então, ele cobria, mas o pecado estava lá. A obra de Jesus na cruz, a morte de Jesus, o sangue de Jesus, ele não cobre apenas os nossos pecados, mas ele arranca de nós todos os nossos pecados passados, presente e futuro. Então, os pecados que eu ainda vou cometer já estão perdoados se eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque se os pecados que eu fosse cometer ainda não tivessem sido perdoados, Jesus teria que vir e morrer outra vez por nós. Isso não vai acontecer. Então, uma gota do sangue de Jesus é suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade, em todos os tempos, todas as eras, em todos os lugares. E é isso que nós queremos meditar com os irmãos. Então, João está dizendo, aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do universo. Lá na frente, na primeira epístola de João, no capítulo 1, João capítulo 1,
não no Evangelho, mas agora na Epístola de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 7. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: mas se estivermos vivendo na luz, como Ele, Deus, Jesus, na luz está, né? Como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Nós podemos viver em comunhão, os irmãos. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Se nós realmente nascemos de novo, se realmente recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o sangue de Jesus Cristo é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Só o sangue de Jesus. Aí no próximo capítulo, no capítulo 2, João continua dizendo, a partir do versículo 1, nessa mesma epístola de João, João explicando, ele dizendo assim: meus filhinhos, estou lhe dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Se nós nascemos de novo, nós temos que ficar longe do pecado. Mas se vocês pecarem, quer dizer, o pecado não é mais uma regra na nossa vida, o pecado é uma exceção. Na vida de um cristão não é que o cristão nunca vai pecar. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado e nós vamos pecar. Mas o pecado agora é uma exceção, não é uma prática de vida. No capítulo 3 ele vai explicar isso melhor, mas vamos ficar aqui. Então ele diz assim: estou lhe dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. O único que cumpriu, que viveu uma vida santa diante de Deus, Jesus. Então esse é o nosso intercessor. Versículo 2 ele diz assim: foi ele, Jesus, quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus levou a ira de Deus, a condenação. Nós todos merecíamos a morte, nós todos merecíamos o inferno, nós todos estávamos condenados. Isso é chamado a ira de Deus. Então, Deus se irou com o homem por conta do pecado do homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele assumiu os nossos pecados. Então lá na cruz, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia fala que todos os nossos pecados, os meus e os seus e toda a humanidade, todos os nossos pecados foram depositados em Cristo quando ele estava lá na cruz. Todos os nossos pecados foram colocados em Cristo. Na cruz, em Cristo, o pecado de toda a humanidade foi colocado ali. E aí, quando ele se fez maldição por nossa causa. Então, aquele que nunca pecou, aquele que é santo, aquele que viveu em santidade, agora recebe, Deus coloca sobre ele toda acusação, toda ira, toda acusação contra nós é colocada em Cristo. E Cristo agora leva sobre si a nossa maldição. Isaías fala isso, 600 anos antes, ele escreveu o capítulo 53, de forma tão graciosa, ele explica isso para nós, que ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, Deus colocou em Cristo todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam ali. Por isso que ele está dizendo, ele tornou possível o perdão para os nossos pecados. E não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo aqui? Que no sangue de Jesus, grave isso no seu coração para você nunca esquecer. Através da morte de Jesus, do sangue de Jesus,
há perdão para os pecados de toda a humanidade. Toda a humanidade. Né? Então não importa, Hitler, Nero, Stalin, né, Mao Tse-tung, todos esses grandes genocidas, há poder no sangue de Cristo para perdoar o pecado de toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade terão seus pecados perdoados. Mas se toda a humanidade se arrependesse, uma gota do sangue de Cristo era suficiente para perdoar todo o pecado da humanidade. O poder que há no sangue de Jesus. Então ele diz que, e não somente os nossos, mas também do mundo inteiro. Quando você vai para o apóstolo Pedro, no a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, no versículo 18, Pedro falando sobre esse assunto, Pedro diz assim: Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. Deus pagou um resgate. E o resgate que ele pagou não foi simples, ouro ou prata. Como vocês sabem muito bem. Foi ouro e prata. Irmãos, a Bíblia fala que lá na Nova Jerusalém, o asfalto é de ouro. O asfalto é de ouro. Simbolizando que ouro no céu não é nada. Não é nada. Inclusive, né, Simone? Eu pela primeira vez na vida, vocês estão me vendo sem aliança. Porque eu faço 40 anos de casado agora, em dezembro, e eu mandei desmanchar a minha aliança para a gente renovar nossas alianças. Está lá com o marido da Simone lá. E aí eu falei, domingo eu tenho que estar na igreja, pelo amor de Deus, eu quero a minha aliança. A máquina estragou lá, não conseguiu, mas está tudo certo. Né? Estou falando não por causa dos irmãos, não é por causa das pessoas que estão visitando, mas que pastor é esse que está pregando sem aliança, né? Então, olha só, não foi ouro, ele está dizendo não foi ouro e prata, como vocês sabem muito bem. Mas olha só o que ele diz no versículo 19. Esse versículo 19 é aquele versículo que você tem que marcar aí na sua Bíblia, ler, decorar. Ele diz, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, sem pecado. Então, o preço que Deus pagou para nos comprar, o preço do nosso resgate foi o sangue de Cristo. O sangue de um cordeiro sem defeito e sem pecado. Versículo 20. Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo. Mas ele se manifestou isso publicamente nos últimos dias como uma bênção para vocês. Ou seja, quando é que Jesus deu a vida por nós? Olha, esse texto é muito, muito interessante. Quando é que Jesus nos comprou? Quando é que eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus? Quando eu e você tivemos os nossos pecados perdoados. Irmão, grava isso, preste atenção. Quando eu e você tivemos todos os nossos pecados perdoados. Quando eu e você fomos salvos. Quando eu e você fomos libertos. Quando eu e você fomos comprados por Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o universo. Antes de Deus criar Sol, Lua, sistemas solares, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já havia nos criado e nós estávamos nele. E a Bíblia diz que nós existíamos nele. E que naquela época lá, ele nos amou. E que naquela época nós só viemos à existência, o mundo só veio a existir, o universo só veio a existir, eu e você só viemos a existir, porque antes da criação do mundo, Jesus ofereceu a vida dele por nós. Então o texto está dizendo, Deus escolheu para esse propósito, muito antes da criação do mundo, ou seja, nos tempos eternos, muito antes da criação do mundo, mas ele
manifestou isso publicamente nos últimos dias, ou seja, 2000 anos atrás. Então, a pergunta é, quando eu e você fomos salvos? Quando nós fomos salvos? Antes da criação do universo. Quando é que essa salvação se revelou? Há 2000 anos atrás. Lá na cruz, quando Jesus morreu. Mas na cruz só cumpriu aquilo que Deus já tinha planejado antes da criação do universo. Então, antes da criação do universo. E o versículo 21 fala assim, por causa disso, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que levantou a Cristo dentre os mortos. Né? A prova que tudo isso é verdade é que Cristo ressuscitou. A ressurreição é a garantia, a nossa garantia de que nós somos salvos. Né? Levantou Deus os mortos e lhe deu grande glória. Agora a fé, a esperança de vocês podem descansar somente em Deus. Então Deus nos comprou antes da fundação do mundo. Antes da criação do universo. Em Hebreus ele vai explicar isso melhor. Deixa eu meditar com vocês. Não quero encher vocês de versículos, mas eu quero pegar alguns pensadores aqui, alguns apóstolos. Hebreus capítulo número 9, versículo número 11. Diz assim, Hebreus 9, 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote desse sistema melhor que nós agora temos, ele entrou naquele tabernáculo no céu. Então presta atenção, eu falei para vocês que aqui na terra, o sacerdote matava um cordeiro e entrava lá na presença da arca com uma bandeja carregando sangue de cordeiro. Aqui o texto está dizendo o seguinte, que Cristo fez isso não no tabernáculo terreno, mas lá na presença de Deus, lá na eternidade, lá no céu. Olha só, ele entrou naquele tabernáculo no céu, maior e mais perfeito, que não foi feito por homens, nem faz parte dessa criação. E uma vez por todas, levou sangue para dentro do Santo dos Santos, lá na presença de Deus, diante de Deus Pai. Ele levou o sangue dele e o salpicou sobre o propiciatório. O propiciatório seria aquela tampa que eu falei que está os querubins. E salpicou e aspergiu sangue, né, lá na glória. Mas não era sangue de bodes nem de bezerros. Lá ele levou o seu próprio sangue. E com este sangue, o sangue de Cristo, ele garantiu a nossa salvação eterna. E, sob o sistema do Antigo Testamento, o sangue de touros e bode e a cinza das ovelhas eram espalhadas sobre as pessoas impuras e as tornava pessoas exteriormente puras. Então, o sangue, lá no Velho Testamento, o sangue de animais cobria os pecados das pessoas. Não tirava, mas cobria. Mas ele está falando do sangue de Cristo agora. Olha. Mas quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. Se o sangue de Jesus Cristo está sobre nós, a nossa vida é transformada. Não é só os nossos pecados que são perdoados. A nossa mente é transformada. A nossa mente é transformada. Ele fala aqui, olha, que as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele, o sacrifício de Cristo, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar servir a Deus vivente. Ou seja, quando o sangue de Jesus é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós não queremos mais, não há em nós aquela tara, aquele desejo, aquela obsessão em viver pecando. Nós agora queremos viver para Deus, nós queremos mudar, nós queremos ser nova criatura, outras pessoas, outro homem, outra mulher. E agora, a nossa inclinação agora está para as coisas de Deus, não está mais para o pecado. E ele diz mais, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele, que era perfeito
sem uma única falha ou pecado. Falta, né? Sem nenhuma falta ou pecado. Você está entendendo por que só Cristo salva? Quando nós falamos só Cristo salva, porque só o sangue dele tem poder. Foi ele que deu vida. Foi ele que morreu por nós. Foi ele que nos resgatou. Só o sangue de Jesus tem poder de perdoar pecado. Só o sangue de Jesus pode perdoar o pecado. Somente isso, né? No versículo 24, ele diz assim, no mesmo capítulo, ele fala: porque Cristo entrou no próprio céu, a fim de aparecer agora diante de Deus, em nosso favor. Não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isso. Quer dizer, não foi aqui na terra, no templo lá que Salomão, Herodes construiu. Porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. É uma cópia muito simplória de algo que está lá no céu. Não, porém, para se oferecer muitas vezes, para morrer todos os anos. Aquele pecado lá era oferecido todos os anos. Então ele está dizendo que Cristo não fez isso para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote aqui na terra oferecia o sangue de animais anualmente no Santo dos Santos. Se isso tivesse sido necessário, então Cristo teria que morrer muitas vezes. Se o sangue de Jesus não fosse capaz de perdoar pecados, só como de cordeiro ali, só temporário, então Jesus teria que morrer muitas vezes. Deu um pau no telão aí, né? Mas eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Desde o princípio do mundo. Mas não. Quando chegou o tempo certo, ele veio. Quando chegou o tempo certo, né? O tempo determinado. O tempo determinado lá na eternidade. Quando Deus determinou, quando chegou o tempo de Deus, ele diz, a fim de afastar para sempre o poder do pecado mediante o sacrifício de si mesmo, e tal como ele está determinado que os homens, olha só, versículo 29, e tal como está determinado que os homens morram só uma vez, os homens morrem só uma vez. Vou repetir, 27, Hebreus 9, 27. Os homens morrem só uma vez. Por que o homem não reencarna? Porque a teoria da reencarnação diz assim: eu vivi uma vida aqui, eu fui mais ou menos, mas não atingi a meta, não bati a cota. Então eu vou voltar e tentar de novo e vou tentar bater a meta. Aí se eu não conseguir bater a meta, eu vou para um nível mais baixo, até um dia eu conseguir bater a meta. E poder ser um espírito aperfeiçoado, um espírito de luz e mudar de posição. Qual que é o problema dessa teoria? Porque ela desfaz completamente o sangue de Cristo. Essa teoria está dizendo que são os meus esforços, que é eu lutando para ser bom, é eu lutando para ser uma pessoa legal. Então eu vou fazer boas obras, eu vou dar ofertas, eu vou fazer porque eu preciso pontuar, eu preciso garantir uma meta. Então eu vou ser bonzinho porque eu quero mudar de fase. Não, irmãos, nós já entendemos o contrário. É o que nós falamos semana passada, nós somos pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? É aquela pessoa que reconhece que nela não há condição alguma de salvação, que se Deus não vier aqui e me tirar desse lamaçal de lodo, como diz o salmista Davi, me tirar dessa lama de pecado e me lavar, me purificar com o seu sangue e mudar a minha maneira de pensar, se Cristo não fizer isso, eu não posso ser salvo. Eu vou tentar a vida inteira e não vou conseguir. Então, a reencarnação, ela anula o sacrifício de Cristo. Porque a reencarnação diz, olha, é uma série de tentativas e erros. E a doutrina bíblica é o seguinte, é você crer que Jesus pagou o preço por você. É receber o sangue de Jesus sobre a sua vida. E todos os seus pecados, é a obra dele, é o mérito dele. Não há mérito humano, é a obra de Cristo em você. É receber Jesus como Senhor da sua vida. E todos os seus pecados serão perdoados. Todos. Todos os seus pecados. Isso é salvação. Então a Bíblia está dizendo, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o julgamento, o juízo, a prestação de conta, né?
com Deus. Assim também Cristo morreu uma vez só, como oferta pelos pecados de muitos. Por que muitos? E por que não todos? Então Cristo morreu para perdoar o pecado de muitos. Há poder no sangue de Jesus de perdoar o pecado de todos. Mas nem todos vão ter os seus pecados perdoados. E por que nem todos terão seus pecados perdoados? Porque nem todos o receberam como Senhor e Salvador, mas a todo aquele que crê, a Bíblia diz, todo aquele que crê, todo aquele que receber Jesus como Senhor e seu Salvador, terão seus pecados completamente perdoados. Todos os seus pecados perdoados. Amém? Quem aqui já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e teve todos os seus pecados perdoados? Todos os seus pecados. Os pecados que você vai cometer hoje, amanhã, daqui a um ano. Não, todos os nossos pecados foram perdoados. Então ele diz mais, olha só, porém, e olha só, assim como também Cristo morreu uma vez só, como oferta pelos pecados de muitos, ele virá de novo, porém, não para tratar nossos pecados novamente. Ele veio como cordeiro, mas agora ele virá uma segunda vez, como leão. Ele diz assim, olha, ele não vai vir, Jesus vai voltar, mas não vai vir como cordeiro para tratar os nossos pecados. Desta vez, versículo de número 28, desta vez ele virá trazer salvação a todos quantos estão pacientemente esperando por ele. Os nossos pecados já foram tratados lá na cruz. Todos os nossos pecados. Nós não temos mais problema com pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Deixa eu ler, deixe-me ler aqui com os irmãos. Hebreus aí, continuando no capítulo de número 10, no próximo capítulo. Eu vou pular porque é muito grande, é muito extenso. Esses ensinamentos são tão... Isso que eu estou falando para os irmãos são fundamentos de fé. Isso aqui é uma coisa que todo cristão é obrigado a saber. Por isso que eu estou falando assim bem pausado. Eu vou ler com os irmãos Hebreus 10, versículo 10 em diante. Diz assim: neste novo plano nós fomos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, ao morrer por nós uma vez por todas. Uma vez por todas. Segundo a antiga aliança, os sacerdotes permaneciam diante do altar dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais podiam tirar os nossos pecados. No Antigo Testamento, aquele sacrifício de animais lá não podia tirar os nossos pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus, entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como único sacrifício de uma vez para sempre, assentou-se no lugar de maior honra à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Pois por meio daquele único sacrifício, o sacrifício de Jesus lá na cruz, ele tornou perfeitos para sempre aos olhos de Deus todos quantos ele está santificando. Presta atenção nisso aqui é fantástico. Pois por meio daquele único sacrifício, da morte de Jesus lá na cruz, ele tornou perfeito para sempre. Quem que ele tornou perfeito para sempre, irmãos? Quem que Jesus tornou perfeito para sempre? Nós. Está falando de nós, ó. Pois por meio daquele único sacrifício, ele tornou perfeito para sempre aos olhos de Deus. Por que todo mundo sabia a resposta aqui, mas todo mundo ficou falando, é nós. Porque aos seus olhos você não é. Aos olhos do irmão que está do seu lado, você não é. Ao lado do seu marido, aos olhos do seu marido você não é, da sua mulher. Então, mas habita aos olhos de Deus, todos quanto ele está santificando. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que Deus vê, irmãos?
o sangue de Cristo que está sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Deus, isso para Deus é a perfeição. É a perfeição. Nós somos perfeitos diante de Deus, sabe por quê? Para Deus é como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Porque Deus não vê nenhum pecado em nós. E por que Deus não vê nenhum pecado em nós? Por causa do sangue de Jesus Cristo que está sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus nos faz puro diante dele. Puro, aceito. Nós somos aceitos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Né? De todo o pecado. 15 diz assim, e o Espírito Santo também testifica isso, que isso é assim. Porque ele diz, essa é a aliança que farei com o povo de Israel, embora eles tenham rompido a primeira aliança. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em sua mente. Agora o Espírito Santo habita em nós e nós conhecemos a vontade de Deus. Mesmo quando você não leu a Bíblia, você não leu aquele texto da Bíblia lá, mas aí o Espírito Santo fala, não faça isso, isso é pecado. O Espírito Santo fica, olha, isso está errado. O Espírito Santo fica nos guiando, olha, isso é pecado. Ele vai nos orientando, né? O Espírito Santo nos guia, né? E depois ele acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Irmão, Deus não lembra dos nossos pecados. Não é que ele esqueceu. Né? Há uma história que diz assim, que é uma metáfora, né, que fala assim, que Deus pegou todos os nossos pecados, colocou num saco e jogou dentro de um lago. Esse lago chama Lago do né? Lago do Esquecimento, né? E ele colocou uma placa bem grande lá, assim, proibido pescar. Porque às vezes nós queremos acusar o irmão, mas você lembra, há 10 anos atrás, quando você fez assim, assado. Você está pescando coisa que Deus já perdoou. Não lembro não. Não lembro. Não lembro, porque aquele pecado que eu cometi há 10 anos, 5 anos, 20 anos atrás, ele foi perdoado pelo sangue de Jesus. Jesus me perdoou, eu arrependi, tive minha vida transformada. E Deus não lembra dele, Deus não leva em conta. Dizer que Deus não lembra é dizer que Deus não leva em conta isso. Como se não é que Deus esqueceu, é que para Deus é como se você nunca tivesse cometido aquilo, porque Deus olha para você agora e vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você está entendendo? Porque só o sangue de Jesus salva. Só o sangue, não há outro método de perdão de pecado. Não existe outro método, né? Ele diz mais, ora, onde os pecados já foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por eles. Assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Então agora, olha só, lá no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. E antes, ele tinha que oferecer ele tinha que passar a semana em jejum, se santificando, oferecer pegar um carneiro, um cordeiro, derramar o sangue, confessar o pecado deles, purificar. Ele tinha que fazer um exame de si mesmo para ver se não tinha nenhum pecado, para ele confessar, pedir perdão. Então ele pegava ali o cordeirinho, né, e colocava a mão sobre o cordeiro e falava, Senhor, essa semana eu adulterei, essa semana eu fiz isso, eu falei aquilo, tal. Esse ato dele colocar a mão no cordeiro, fala que ele estava transmitindo todo o pecado dele para aquele cordeiro. E depois ele matava aquele cordeiro, porque o salário do pecado é a morte. Com o sangue daquele cordeiro, uma vez por ano, só a pessoa mais santa de Israel, o sumo sacerdote, podia entrar lá no templo e falar, Deus, perdoa o pecado da nação. A nação pecou, mas eu estou aqui em nome da nação para pedir perdão. E se esse sumo sacerdote não tivesse sido perdoado, se ele não fosse sincero, ele tinha aqui uma corda que era amarrada nele aqui, ele ficava lá, e um sininho, né? Ele ficava ali, e o sininho blim, 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 e as pessoas lá, todo mundo escutando, o sino tá, Deus não matou o cara não, o cara tá gente boa.
Porque se o cara tivesse pecado, Deus matava ele. Quem ia tirar ele lá de dentro? Se você entrava lá, você morria também. Então eles pegavam uma corda, puxavam o cara lá de dentro, porque o cara entrou na presença de Deus sem ter os seus pecados perdoados. Olha só o que ele está dizendo aqui. Isso aqui é fantástico. Ele diz, e assim, versículo 19, e assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Nós podemos chegar onde Deus está agora, sentado no trono de glória e majestade. Eu e você, não precisa do pastor, não precisa do padre, não precisa de nenhum sacerdote. Eu e você, podemos chegar à presença de Deus. Ele está dizendo aqui, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu corpo humano. Porque naquela época, para proteger a arca, tinha uma cortina bem grande, assim, pesada, para proteger, para ninguém ver. Então agora, a Bíblia está falando que Jesus é como essa cortina. A Bíblia fala que, quando você lá em Mateus 27, fala que quando Jesus disse, está consumado, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito, e Jesus morreu. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu, a Bíblia diz que lá no templo, essa cortina foi rasgada de alto a baixo. O anjo rasgou aquilo, dizendo assim, olha, agora não há mais separação entre o homem e Deus. E aquilo é só um símbolo do verdadeiro tabernáculo lá no céu. Aqui a Bíblia está dizendo que quando Cristo morreu, agora no céu não há mais separação, que todos nós podemos entrar na presença de Deus sem medo, com ousadia. Ele fala com ousadia, né? Essa tradução fala que ele franqueou, né? As outras falam com ousadia. Com ousadia nós podemos entrar através dessa cortina do véu, isso é através do corpo de Cristo, isto é do seu corpo humano. E visto que esse nosso grande sumo sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos diretamente ao próprio Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo foi salpicado em nós para nos purificar, porque já fomos lavados com água pura. Ou seja, hoje eu posso entrar na presença de Deus, onde tem os anjos, os querubins, os serafins, aquele lugar mais santo da eternidade. Nós podemos entrar lá tranquilamente, como ele diz, ousadamente, falar, e aí Miguel, Gabriel, tudo jóia, tranquilo? Vou falar com o pai, um particular com eles. Você entra na presença de Deus com a consciência limpa, sem culpa, sem medo, porque nós fomos salpicados pelo sangue de Jesus, né? Eles pegavam lá uma plantinha chamada isopo, e pegavam essa planta. Eu não vou molhar aqui, porque senão minha mulher briga. Ele molhava aqui no sangue, aspergia, salpicava. Quer dizer, não era banhado, era salpicado, porque uma gota é suficiente. Uma gota é suficiente para perder o pecado de toda a humanidade. Então o sangue de Cristo já foi salpicado em nós, para nos purificar, porque já fomos lavados com água pura, o sangue de Cristo Jesus. E ele continua dizendo, agora podemos aguardar a salvação que Deus prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Bênção, né, irmão? Isso aqui, irmãos, eu estou falando para vocês as coisas mais simples do Evangelho. O seu filhinho de 4 anos tem que saber disso. Apocalipse 12:10, já vamos sair aqui só finalmente agora. Apocalipse 12:10 diz assim, depois ouvi uma voz forte que bradava pelos céus. Por fim aconteceu a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui. Porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Aquele que nos acusa, o diabo, né, que
aquele que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles derrotaram Satanás, o pecado. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram suas vidas nem diante da própria morte. Nós somos mais que vencedores pelo sangue do Cordeiro. E aqui, eu quero encerrar com Apocalipse 19, a volta de Jesus. Quando Jesus vier, olha só como vai ser a roupa de Jesus. Último versículo, o pessoal o louvor pode apoderar aqui. Apocalipse 19 diz assim: nisto vi os céus abertos, e um cavalo branco diante de mim. Apocalipse 19, 11, tá? Isso mesmo? 19, 11, vamos lá. Nisto vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim. E aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo. Quer dizer, nada pode escapar aos olhos do Senhor. E na sua cabeça havia muitas coroas, dizendo que ele é o rei de toda a terra. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Agora presta atenção. Jesus vindo, ele está usando uma linguagem figurada. Ele vindo em um cavalo branco, e ele se chama Fiel e Verdadeiro, os seus olhos como chama de fogo, na sua cabeça muitas coroas, na testa um nome, só ele sabia o significado. E agora, a roupa dele, estava vestido com roupas mergulhadas em sangue. E o título dele era a Palavra de Deus, o nome dele é a Palavra de Deus. E os exércitos dos céus vestidos de linho fino, do linho mais fino, branco e limpo, que são as vestes de santidade. Então presta atenção, a igreja do Senhor vestida de linho finíssimo, branco e puro, falando da pureza, que todos os nossos pecados foram perdoados. Mas Jesus Cristo vem vestido com a roupa molhada de sangue. E a Bíblia diz que nas mãos dele, ele carrega até hoje a marca dos cravos, nas mãos e nos pés e no lado. Isso para mim é uma das coisas mais fantásticas. Porque a morte de Jesus, a encarnação, vida e morte, ela transformou a Trindade. A Trindade era Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje a Trindade continua, mas o Filho agora tem uma dupla natureza. Para se tornar visível, presta atenção, para ele se tornar visível para mim e para você, ele vai preservar aquele corpo humano que ele tinha. Quando nós chegarmos lá no céu, no corpo de Jesus, nós vamos poder ver as marcas na mão dele. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos poder ver nos pés dele a marca dos cravos nos pés. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos poder ver a marca da lança aqui no seu lado. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai voltar com essas marcas e ele vai voltar com a roupa suja de sangue. Que roupa é essa? Não sei, mas pode até ser, não estou falando que é. É um pensamento meu. Pode ser a roupa que ele usou aquele dia. Ele vai vir com a roupa molhada, marcada de sangue, para lembrar todos nós que nós só fomos salvos, libertos, perdoados e aceitos por causa do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Amém.